I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Boas, malta. Estamos de regresso das nossas férias. Para quem nos acompanha nas redes sociais, sabe que nós fomos de férias. Para quem Ahm, só ouve o podcast, não estão a perceber nada da tua referência. sim, para quem sou o podcast soube que o outro episódio foi gravado com alguma antecedência e foi por causa disso. Nós estivemos de férias a semana passada. Já estamos de regresso, como quem diz. Agora estamos cada um na Sim, sua parecemos aqueles habitação. trabalhadores que têm uma semana de férias Sim, por ano e exato, agora é sempre a trabalhar. exato. Vamos ter mais férias e provavelmente Sim, mais vezes em diferentes. que gravamos. Desta vez, o Bruno não está cá, mas também para este episódio, não sei se faz falta. Depois ele há de dar a sua opinião sobre a merda que nós vamos falar para aqui hoje. Nós já falamos, o último episódio foi sobre o projeto desportivo do Sporting, inclusive está a sair, os episódios estão a sair semanalmente, para além dos sítios habituais, estão a sair no YouTube. Para quem não está a par disso, porque eu não sei se nós tínhamos falado disso aqui, passe no YouTube, que tem os episódios agora com versão vídeo, todas as semanas. E o último episódio foi sobre o projeto do Sporting e há 2 ou 3 semanas também fizemos sobre o projeto desportivo do Porto. E hoje vamos fazer sobre o projeto desportivo do Benfica. Pronto. E estamos a pensar fazer de alguns outros clubes, mas depois digam-nos quais os clubes que acham que seria interessante nós fazermos um episódio dedicado. Sim, Portanto, vamos hoje falar vamos sobre falar. todos, porque é Sim, não vamos completamente fazer sobre absurdo. todos, sim, sim. Podemos se calhar fazer até um episódio sobre 2 ou 3, não sei. Depois nós já vamos de ver Sim, depois e depende dos vocês. pedidos. Vamos ver aqui. Exato. Hoje vamos falar sobre o campeão nacional, que muitos dizem que em termos financeiros está a anos-luz daquilo que são os rivais diretos, e é isso que nós queremos descobrir e é isso que nós vamos discutir aqui hoje. Portanto, vamos começar pelo passado, começar pela época passada, onde começou uma nova era no Benfica, sendo a primeira época totalmente preparada pelo Rui Costa e sendo a primeira época de um treinador novo. Roger Smith assumiu a equipa e acho que foi a época, nós já falamos disso quando falamos do final da época. A época foi praticamente perfeita. Aquilo que ele conseguiu retirar dos jogadores foi fantástico. E agora, para passar dessa época para esta, está a haver aqui uma aposta muito forte, principalmente naquilo que toca a não vender jogadores. Nós, o mercado acabou de abrir, ainda falta muito mercado, mas o Benfica neste momento não saiu ninguém e não há assim grandes rumores. Por isso, começando pelas possíveis saídas, tu achas que o Benfica neste momento deve-se focar em manter toda a gente, ou achas que há alguém que o Benfica devia vender agora porque está no ponto alto de valorização? Eu acho que não é só olhar para os nomes, é mais olhar para as posições, porque há certos nomes que é normal que estejam a ser ligados a ser vendidos. O mais falado, se calhar o único que tem assim falado assim, é o Gonçalo Ramos, e acho que a prioridade do Benfica deve ser manter, não só, pá, um jogador que provou já ser muito importante para a equipa, da maneira como está alinhada, e pá, não sei se vamos arranjar assim a curto prazo alguém que tão parecido e pá, que se enquadra tão bem, não só na tática do Benfica, mas também nos valores que o Benfica procura, que é um jogador que conhece bem a casa, conhece bem o país, portanto está bem habituado a isso. Eu acho que o Benfica deve procurar mais a venda, nomeadamente da sobrelotação de posições que têm em certas zonas do campo. Nomeadamente a mais conhecida antigamente, que é a de central, que o Benfica viu com a renovação do Otamendi agora um lote com o capitão Otamendi, António Silva, que foi uma surpresa na época passada e que não era totalmente esperado pelo Benfica entrar tão rápido na equipa principal. Estes dois que foram os titulares principais, o Morato, que foi considerado ser central da época passada, Lucas Veríssimo, João Vitor, que está a ser equacionado para possivelmente fazer lateral direito, não sei até que ponto é que estou interessado nessa ideia, e depois o Tomás Araújo, que regressou de empréstimo do Gil Vicente. Portanto, estamos aqui a falar de 6 jogadores, acho que foi os que eu disse. Depois já podemos abordar daqui a bocado quem é que nós achamos que deve sair. A outra zona do campo, que eu acho que temos demasiados jogadores com as entradas, se calhar só há uma, que foi a Di Maria, mas com o regresso também do Tiago Gouveia e um possível regresso do Gonçalo Guedes, dependendo se volta de empréstimo ou não, que é essa zona atrás do avançado, onde temos, pá, isto agora lembrar toda a gente vai ser difícil, mas João Mário, Austin, que eu acho que se cimentou nessa posição e eu acho que é onde ele é melhor, Rafa, pode David, sair, David Neres?
David Neres, Di Maria, Sheldrup e eventualmente o Tiago Veia. Isto presumindo que pá, o Benfica não joga com dois avançados. O que pode acontecer em certos momentos do jogo, ou mesmo de início, mas pronto, não foi muito equacionado ano passado, não sei se deve ser equacionado este ano. Portanto, eu acho que essas são as duas zonas que o Benfica deve ver para vender e barra emprestar jogadores. Acho que de resto o objetivo deve ser manter, barra substituir, pá, outras zonas, substituímos agora o lateral esquerdo, o Jacek que entrou, e o lateral direito também vai ser preciso um lateral suplente, já com a confirmação da saída do Gilberto. Sim, que se calhar é o último dossiê que falta fechar, tirando pronto o fator da baliza, mas E esse já é fala o um segundo também dossiê. sim, o guarda-redes, lá está. Sim, mas é um dossiê que já se vem arrastando pá, de outros anos e que acaba sempre com o mesmo final, que é o Vlaco Dimos Não ficar sabemos bem sem o que é a equipa concorrência. do Benfica, se é substituir o Odisseias, se é adicionar a Odisseias, se é emprestar o Samuel Soares. Acho que esta é a única que está muito indefinida a nível de Sim, eu nem acho os que adeptos sabem bem o que é que querem. pelo que se Portanto, vê, pá, pelo que se ouve, que às vezes pode não transmitir a ideia que é correta, e o Rui Costa, se fizer outra vez aquela, não é entrevista, mas aquela revisão do Janela, é lá te explicar no final. Mas eu acho que a ideia é dar concorrência ao Odisseias e manter os dois guarda-redes de topo, porque eu acho que o Benfica tem que ter dois guarda-redes de topo e neste momento não tem. Eu acho que o Samuel Soares não é guarda-redes para uma equipa como o Benfica, e está, é o segundo. Mas se o Vlaco Dimos parte uma mão, deixa de ser o segundo, passa a ser o primeiro. Foi assim com o Bruno Varela, foi assim com o Ederson. Alguns estavam prontos e estavam ao nível, outros nem tanto. Por isso, acho que o Benfica precisa aí de um guarda-redes. E depois, eu acho que também a lesão do André Gomes veio atrapalhar aqui um bocadinho as contas, porque ele não está a começar agora a pré-época, ele ainda não treinou. Acho que já está a fase de recuperação, por isso, em princípio, vai ser o guarda-redes da equipa B. Mas se por acaso ele não pode começar na equipa B, tem que começar o Samuel. E quem é que vai para o banco? O Cocubo é curto. E se alguma coisa acontece ao Vlaco Dimos, que nunca teve assim lesões graves, mas isto, quem sabe, eu acho que é um dossiê que eles têm que fechar. Uma coisa que eu te ia perguntar antes de irmos a jogadores em específico é: o Benfica tem contratado em peso, e não vale a pena estar aqui a dizer, o pessoal sabe, o Cocktail, o jogador mais caro de sempre do futebol português, na mesma janela de transferência em que vem possivelmente uma das maiores contratações de sempre do futebol português, que é o Di Maria. A par disso, parece que até passa despercebido, mas o Benfica pagou 14 milhões pelo lateral esquerdo. Um, Portanto, o investimento é muito forte, não está a sair ninguém. A minha questão é: estas reforços, principalmente ali para o setor do meio campo ofensivo, como o Di Maria e o próprio Cocktail, que pode também entrar aí nas contas, não tiram espaço a jogadores de formação que podiam estar na boca para entrar, como por exemplo o Tiago Aveia, que muita gente esperava que fosse aposta para esta próxima época e que neste momento, como tu estavas a dizer, parece que já não vai ser, já não vai ter espaço. Ou seja, estas contratações não podem também ir um pouco contra aquilo que é aquele plano que parecia ser o plano que é a formação, ou achas que pá, é tentar jogar com os dois lados? acho que a ideia do Benfica é sempre jogar com os dois lados, priorizando sempre qualidade. Se os jogadores de formação tiver qualidade, acho que o Benfica não tem medo nenhum de meter na equipa principal, e a prova disso, como já referimos, é o António Silva, que também não foi só é o melhor central, portanto vai para dentro de campo, pá, ajudou um bocadinho as lesões, portanto não é só isso. Agora, quando surgiam oportunidades de contratar um Di Maria, possivelmente um outro jogador, tens que aproveitar. E o Benfica, neste momento, acho que não é algo, um contrato de um ano. O Benfica não teve que depois gastar muito dinheiro a nível de transferência. Aliás, não gastou dinheiro a nível de transferência do Di Maria e no do Cocktail, sim. Tens que também priorizar também o curto prazo e as ambições do Benfica a nível desportivo na época. Mas, e já vimos, olhando para o meio campo, se calhar o João Neves deixa de ser titular como foi na reta final do ano passado. Pode E ser isso era ainda ao outro lado do exemplo. Cockchu, pode ser ao lado do Cockchu. Agora, em vez de serem jovens atirados aos lobos, eu acho que há aqui um maior pensamento que é inserir na equipe principal, se calhar sem essa pressão de terem que jogar bem todas as semanas e terem que jogar todas as semanas propriamente dito. Esse, no caso do João Neves. Tiago Veia, eu não sei se a entrada do Di Maria mexe muito com as ideias do Benfica, porque eu não sei se muda muito aquilo que era o plano para ele Pá, no verão. uma coisa é certa, ele renovou Ele agora. renovou. E a renovação não é de agora, é Sim, de algum tempo. já Portanto, vinha, já vinha. pá, por isso, aliás, o Benfica tem que agora de ver, porque está com imensos jogadores nessa zona e tem que vender e emprestar a alguém. Estes jogadores mais jovens, como o Tiago Veia e o Sheldrup,
que não serão vendidos, só sairão por empréstimo, é sempre mais fácil de resolver porque, pronto, é sempre um empréstimo, pode emprestar sempre uma equipa nacional ou uma equipa de fora, portanto é mais fácil mais fácil de resolver. O Tiago Gouveia fez uma excelente época no Estoril. Eu não sei se está pronto para ter minutos a sério todo o jogo no Benfica todas as semanas. Acho que pode ser uma excelente opção, como quinta, sexta solução para extremo. Agora, neste momento, não é quinto ou sexto. E para ser quinto ou sexto, vão ter que sair pelo menos dois jogadores, ou pelo menos não entrar o Guedes, nesse caso. Sim, é verdade, eu ia falar disso há bocadinho. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que o Guedes já Eu não faço a está mínima ideia. que vai ficar. É? Eu acho que Sim. sim. Porque ele neste momento não Pá, está no Benfica, ele não foi ao estágio, porque não é jogador do Benfica, o empréstimo acabou. sim, mas eu acho que ele está em Portugal a fazer recuperação, porque ele foi operado e está a fazer recuperação ao joelho. Em Portugal. Mas Só é que jogador. Pá, é isso, mas lá está, ele está a fazer recuperação em Portugal, mas também tipo, houve jogadores tipo ingleses que vieram fazer recuperação claro, na claro, Espanha, por claro. isso não Eu tenho ideia de ter, sei. eu posso tentar ver aqui, mas também ia te perguntar sobre outro jogador que já falaste de João Neves, o João Neves vai ficar de certeza no plantel e vai estar lá na rotação. Sim, é um dos Tiago quatro Gouveia, médios, é um desses quatro. Portanto, Cockchu, Florentino, João Neves e Chiquinho são para já as quatro soluções para o meio campo. Mais exato, recuado, depois pode sempre exato. adaptar. O João Mário, eventualmente. O Arsenal, claro, a opção óbvia para o meio campo, mas dado o que eu vi o ano passado e do que eu analisei, pelo menos a nível do que eu gostei mais do Arsenal, gostei mais do Arsenal à esquerda, e parece-me que ele também, uma vez que quando as lesões começaram a cair todas, a solução não passou por baixar o Arsenal para o meio campo, passou por deixá-lo ali, porque eu acho mesmo que ele é ali onde ele é melhor. O sucessor do João Mário a nível de construção mais à frente, de maneira mais Sim, equilibrada, mais e ponderada, mais, eu acho que ele mais metódica, poderá se calhar. possivelmente passar por outras posições, como fez a época passada, mas acho que aí vai ser onde nós vamos ver Sim. mais. E lá está. Daí é preciso O tirar plano A, o gente. plano A dele parece ser esse, ser Exato. ali. É assim, o que diz aqui do Gonçalo Guedes é que ele neste momento está a recuperar no Benfica, nas instalações do Benfica, com os médicos do Benfica, com a autorização do Wolverhampton, embora ainda não esteja tudo acertado que ele vai ficar, mas existe essa intenção. Portanto, é bem assim, se ele ficar, há claramente uma sobrelotação dessas posições, apesar de que o Guedes também é um jogador muito polivalente. Não sei, eu não sei se não seria inteligente emprestar um dos nórdicos, porque tiveram pouco espaço a época passada, e é verdade que este ano é um ano importante, e inclusive começaram a pré-época mais cedo, mas eu não sei se não seria inteligente emprestá-los a um clube da Liga Portuguesa, o Sheldrup, então, que praticamente não jogou a época passada, o Tankstead já teve mais minutos. Há essa do ponta de lança que nós temos neste momento temos com quatro no plantel, no máximo dos Pois, máximos acho que devem ser três. Henrique Araújo Quatro é, não é faz mais sentido. uma questão, mas esse não me parece que vai ficar, até porque não conseguiu aquilo que o Benfica queria no seu empréstimo. Eu acho que agora deviam fazer um empréstimo mais pensado e se calhar mantê-lo em Portugal. Eu já ouvi rumores do Estrela Famalicão. e do Famalicão que estariam interessados. Pá, eu acho que o Famalicão seria muito interessante, porque é uma equipa com muita qualidade e que tem feito épocas boas. E do Pá, vamos treinador, tem um ver. treinador que eu gosto muito. Esses empréstimos ao Campeonato Português têm que ser muito bem pensados, porque há vagas e eu acho que são fundamentais para alguns jogadores darem o salto. E isso viu-se o ano passado com a época muito boa do Tomás Araújo, Do Tiago. do Tiago Araújo. Do Eu Tiago. confundo sempre os Não, dois. não, do Tomás Araújo e do Tiago Veia. Sim, eu estava Ah, a ok, falar de ok, jogadores ok, sim. diferentes. O Tiago Araújo já não está, né? O lateral. Tiago Um, Araújo é o do Aroca. sim. Independentemente disso, eu acho que é dos poucos mercados, e estes mercados com o Rui Costa têm sido muito mais organizados, mas este mercado tem um ponto que eu gostava de frisar, que não só as entradas boas, que têm quase todos os dossiês têm sido bem fechados, só o do Querquez é que eu acho que não fechou, mas foi bem, o scouting trabalhou bem, foi buscar outro. As saídas estão a acontecer, não estão a acontecer, que também é bom, acho que estão a acontecer aquelas mais que têm que sair, os esporádicos, o Sim, Meite já ouvi que vai Os limares do sair. plantel, sim. Sim. Agora, há aqui um fator que eu gostava de dizer que nunca aconteceu no Benfica, pelo menos nos últimos anos, que é tá a ser tudo fechado muito cedo. Os reforços vão começar a Tudo pré-época. planeado. Tudo Sim, planeado. sim. É claro que isto chega ao último dia de mercado, sai o Gonçalo Ramos e tudo o que eu estou a dizer Sim, vai tudo por água abaixo. já não conta, mas a Como foi com eu, intenção por está exemplo. lá. Também
com o Enzo, foi exatamente o mercado de janeiro. Também conseguimos fazer tudo o que queríamos fazer cedo e veio uma bomba Sim, no mas final pá, que eu aí mexeu. não culpo tanto a Aí gestão, não porque culpa, isso é algo, até é porque a uma intenção do clara Benfica decisão. era ele ficar. Era ele Exato, ficar. exato, exato. Portanto, porque hoje o Benfica amanhã tem o primeiro jogo pré-época, eles já estão em Inglaterra e hoje chega Di Maria, Otamendi e o Jurasek ao centro de estágio lá da seleção inglesa. Portanto, toda a gente vai começar, o que é muito positivo, para também dar para fazer todo o tipo de testes e tudo mais e saber quem é que fica, quem é que sai. Por isso eu acho que isso aí é um ponto muito positivo. Agora, passando para outro ponto, e vocês, tu e o Bruno falaram do Sporting a semana passada, o Benfica neste momento está claramente muito à frente dos rivais a nível financeiro. E isso não se tem visto a nível de resultados, porque o Benfica já tem uma larga vantagem a nível financeiro. Eu diria que o ponto de viragem foi a venda do Félix. E depois houve aquela época com uma aposta absurda, que foi o ano da reeleição do Vieira, que correu muito mal, que foi o regresso do Jorge Jesus. E eu acho que agora, com a venda do Enzo, o Benfica reforçou essa posição, mas ao contrário do que fez na época, está a conseguir investir esse dinheiro muito melhor. Porque eu acho que o regresso do Lourenço Coelho foi muito importante e eu acho que o Rui Pedro Brás e o Rui Costa têm feito um trabalho muito mais pensado do que aquele que o Luís Filipe Vieira fazia na altura. Portanto, achas que é agora que o Benfica tem mesmo que apostar tudo para colocar os resultados ao nível daquilo que são os resultados financeiros, onde é claramente superior aos rivais? Ou achas que o Benfica não vai conseguir uma hegemonia assim tão facilmente só porque tem mais dinheiro? Eu acho que apostar mais do que isto é um bocado louco, não é? E aquela aposta foi feita de uma maneira, da maneira que foi e correu tão mal devido aos problemas estruturais que havia na altura. Nós sabemos do poder que o Jesus tem, ou que exige ter nas equipas que passa, e vimos o que aconteceu no Sporting, o que aconteceu no Benfica anteriormente. Esta segunda passagem foi tenebrosa. E acho que as melhores contratações do Benfica passam também por haver uma maior ponderação. Um, não quer dizer tipo, o treinador está mais desligado, não está, mas tem menos poder e dá mais confiança aos elementos de scouting e ao diretor desportivo de fazerem as coisas que acham que fazem sentido para o treinador, de facto, e para o Benfica, para o clube. Portanto, não é só o clube contrata quem quer e atira para o jogador, para o treinador, não é assim também. Há uma ponderação do que o treinador exige e do que. Só que em vez de exigir jogadores, exige perfil. Pá, pronto, não sei, às vezes pode, mas não interessa, pronto. Pode, sei lá, dar aconselhamento sobre um jogador, como aconteceu com o Arsenal, por exemplo, mas não mais do que isso. Uh, Agora, eu não exijo ao Benfica que ganhe tudo, porque pá, como tudo é futebol, não é? Estamos já contra duas equipas, essencialmente, não quero reduzir o futebol português a isto, mas em termos de títulos, é Benfica, Porto e Sporting 95% das vezes. O Braga pode ganhar de vez em quando, às vezes temos um Vitória a ganhar uma taça da Liga, mas não mais do que isso. E o Porto, para além de, se calhar não tem contratado tanto a nível de jogadores caros, mas tem um projeto de integração muito forte no clube. Ou seja, a Conceição está lá há 6 anos, os jogadores que são escolhidos e que são o que seja a Conceição confia, são bem integrados na equipa e vimos isso com E, os e- jogadores assim, que são mais gozados, como o Jaiduz, portanto há um projeto de confiança e de continuidade há muito tempo que ajuda claramente o Porto a estar onde está. e conseguem Quando manter, um Sérgio manter os Conceição jogadores sair, mais ou quando um importantes. Ruben Amorim, exatamente, quando um Ruben Amorim ou um Sérgio Conceição saírem, que são os treinadores já estão lá há mais tempo que o Roger Schmidt, pá, podemos ver se calhar a diferença que há, ou esta diferença financeira que o Benfica tem, porque o Benfica ganhou o campeonato da maneira que ganhou assertivamente, apesar de ter terminado ali, só que com um ano de Roger Schmidt, pá, teve bastante bem na Liga dos Campeões, o Benfica faz uma boa Taça de Portugal, presumindo, pá, o Benfica perdeu em Braga nos penaltis com -1 durante uma hora, portanto, estamos a falar do Braga, que é uma excelente equipa, fez uma excelente época. O Benfica perdeu nos penaltis com -1, portanto, não foi uma época horrível, ou uma época em que o Benfica só ganhou o campeonato com muita sorte. Não, o Benfica fez uma boa época e acho que com mais tempo de Roger Schmidt, com mais tempo dos jogadores com ele, acho que se pode notar mais essa diferença e depois também intercalando com uma possível saída do Sérgio Conceição ou do Ruben Amorim. Uh,
isto depois também ligado aos factos do Porto e fogo, meu cão agora está-se a passar. Ligados ao facto do Porto estar a ter problemas financeiros, poder ver os jogadores fulcrais como o Otávio saírem, o Pepe eventualmente vai ter que se retirar ou sair do Porto, e aí pode ser uma grande mudança na liderança do Porto. O Marcano também tem 35 anos, o Diogo Costa poderá sair mais tarde ou Sim, mais cedo, não o acredito que Porto vai faça a carreira entrar, toda. e nós falamos disso, o Porto vai entrar agora daqui a uns anos numa fase que pode dar instabilidade. E se o Benfica estiver Exatamente. estável, pode ser, aí sim, pode haver E uma. nós na semana passada falámos sobre a saída dos jogadores determinantes do Sporting e o impacto que tiveram na época do Sporting na época passada. Não sei, e pronto, o que não se suporta vai ter a mesma coisa, porque acho que também há um nível pá, é aquela coisa da herança que o Mourinho falou, o Porto está tão bem há tanto tempo que a queda não será tão grande. Mas pá, poderá haver ali uma pequena quebra de uns anos. A presidencial também pode afetar isso, e o Benfica, com a calma que está, com a tranquilidade e a maneira como está a trabalhar, em que há claramente uma harmonia entre estrutura e staff e jogadores, pá, pode não ser se calhar um clique em que vemos um avanço, como vimos com o City, da noite para o dia, mas pode ser uma coisa de vários anos, e se o Benfica conseguir substituir bem quando o Lourenço Coelho sair, ou quando o Roger Schmidt sair, ou quando estas estrelas todas saírem, o António Silva, o Otamendi, o Cockchu, etc., saírem, se conseguimos substituir isso bem com o dinheiro que temos, e já apresentamos, já mostramos que conseguimos formar um bom plano financeiro e, e não tínhamos conseguido ligar isso ao projeto desportivo, e acho que estamos a conseguir fazer isso cada vez mais depressa, conseguir ligar os dois e fazer isso de uma maneira mais interessante. E se o Benfica conseguir substituir essas peças fulcrais no futuro com peças que façam sentido para o que o Benfica tem agora, em vez de dar a mudar de treinadores da noite para tiro de um laje para o Jorge Jesus, que pede mudança de treinador e mudança de Sim, jogadores e não mudança havia de uma plantel, linha. Não havia tem que uma haver linha. uma linha. E se o Benfica tiver essa linha, e acho que pode ter, porque não acredito que o Benfica possa ter tipo, mudanças radicais a nível de muitas coisas, porque acho que isso só vem com certas personagens como o Jorge Jesus, etc., Sim, que pá, não então, são certos, não e são, não começamos são, um não são mais treinadores, ciclo. mas são perfis diferentes, perfis que calhar mais pá, de outros presidentes, como por exemplo Luís Filipe Vieira. Sim, e o Benfica E acho que o Benfica, está numa fase de cimentação de um novo ciclo, por isso não está numa fase em que vem estabilidade, sim, pelo menos não se espera estabilidade a curto, médio prazo. Ao contrário, por exemplo, do Porto, que está a chegar ao fim de um ciclo, o Benfica já lá esteve há pouco tempo e também não correu muito bem, mas lá está. graças lá está, a esta saúde financeira que era indiscutível, o Benfica conseguiu se reestruturar muito mais facilmente. Não sei se o Sim, Porto tem bem, essa saúde financeira, exatamente. mas lá É está. isso. E este investimento do Benfica tem que vir com certas desvantagens, que são vendas de jogadores pá, pronto, a quais os adeptos se ligam, como os António Silva, os jogadores da formação, que são mais novos e são vendidos mais, pá, que têm que suportar estas contratações, e o Benfica, desde que não se desvie depois também de riscos desnecessários que metam o clube num caso como, por exemplo, está eh, o Porto ou outras equipas que estão em risco de fair play financeiro Sim, lá eu acho que fora, um aspecto importante, e estavas a falar isso do Di Maria, que o Benfica não gastou dinheiro com o Di Maria a nível transferência, e eu acho que é mais salarial, importante, não é? ok, contratares um jogador como o Di Maria para uma época é uma coisa que eu acho que é perfeitamente aceitável, contratares três ou quatro, quando foi com o Vieira, Sim, que contratou o Vertogen, no próprio Otamendi, o Otamendi correu muito bem, mas estes jogadores podem não correr muito bem, porque são jogadores mais velhos que recebem muito dinheiro e que exigem outro tipo de coisas, como jogar mais e ter um determinado papel que os jovens não exigem. E eu acho que faz muito mais sentido tu contratar jogadores como, por exemplo, o Kokchu, que é um jogador que não, apesar de ser muito caro, se tudo correr bem e dentro da normalidade, e se não houver lesões e se ele se integrar bem, vai ser vendido por mais do que aquilo que foi comprado. Eu acho que é isso que tem que acontecer, para não ser só os jogadores da formação a terem que bancar isto, mas jogadores como o Enzo e como o Kokchu e como o uhum. Orsens que depois possam ser vendidos e ter uma margem de lucro significativa. Sim, gosto muito desse ponto que estás a trazer do balneário, jogadores que exigem jogar mais, porque falámos muito sobre a qualidade dos jogadores que trazemos, da quantidade de dinheiro que custam, ou os jogadores que vendemos, e acho que isto também vai em contra ao plantel que temos e à maneira, e à, se calhar não digo rapidez, mas se calhar à necessidade que temos de reduzir certas posições do ponto de vista de poder satisfazer o plantel. O Lage tinha
gostava muito de plantéis curtos, também pela necessidade de conseguir controlar o plantel, poder dar a toda a gente a oportunidade de jogar, ou pelo menos os jogadores que acreditava mais de jogarem mais. Sim, e agora já se Eh, percebeu que o Schmidt uh, é assim, o ano passado, Está até muito metade apegado, da está época, muito jogaram apegado ao sempre os grupo. mesmos. Sim, está muito apegado àquele grupo e isso fala-se muito do Rafa, que o Schmidt quer que fique, o Rafa próprio quer ficar, porque depois também tem que fazer os prós e contras, que é, ok, tentar, pá, é o take it or leave it, pá, damos esta, pegamos nesta, demos-te o Di Maria, demos-te o Cockchu, pá, vamos ter que perder aqui em algum lado, porque não faz sentido, temos estas estrelas todas naquela posição, há alguém que vai desvalorizar ali, seja os jovens, seja um jogador como o Rafa, Claro, ou o João e Mário, ou alguém. eu acho que há um lado das transferências que as pessoas tendem a não ver, que é, por exemplo, Que é o balneário. A contratação de Di Maria é uma contratação que é fácil o Di Maria para se adaptar é fácil, porque primeiro conhece a casa, conhece o presidente, conhece o capitão, e bem, e depois é o Di Maria, ou seja, todos os jogadores sabem quem é o Di Maria. Ao contrário, se calhar, por exemplo, um jogador como o Jurasek, se calhar já vai ter mais dificuldades em se adaptar, mas por outro lado, já teve com o Bá na mesma equipa. Todas estas pequenas ligações são importantes. O Kokchu tem um dos melhores amigos na equipa e isto facilita logo a integração, facilita a integração fora e vai facilitar a integração dentro de campo. Sim, E e a depois própria. ter jogadores, por exemplo, como o João Mário, como o Rafa, que estão habituados já a receber esses jogadores e a serem voz ativa, como tu estavas a dizer, também acaba por ser importante não perderes todos os líderes. Isso era um problema que nós já tínhamos falado, que se o Otamendi saísse, poderia ser mais prejudicial ao Benfica até fora de campo do que propriamente dentro de campo. Mas Sim, e não graças a só Deus. falar da psicologia, da parte psicológica dos jogadores que vêm, mas também, essencialmente, da satisfação dos jogadores que temos, porque isto não é FIFA, estamos a contratar jogadores, mas já temos jogadores aqui que temos de satisfazer também os que estão cá. O Benfica também tem de controlar esse núcleo, e se forem entrando muitos jogadores aos que já tens, pá, vai chegar a um ponto em que a equipa fica demasiado grande e vai arrebentar, e há muitos jogadores que não vão jogar, vão ficar, pá, não vão ficar, pá, pronto, vão ficar descontentes e vão ter que sair eventualmente em algum lado, e pode haver problemas de balneário, e acho que é melhor arrancar pela raiz no verão, quando é melhor, que é quando tu defines o plantel da próxima temporada. Uh, não estou a dizer para fazeres um plantel de 23 jogadores, não faz sentido num clube, mas não teres um plantel demasiado grande para não criar intrigas dentro do próprio plantel e entre os jogadores que depois podem custar a meio da época e criar polémicas que não fazem sentido. Portanto, há essa parte do mercado de transferências que as pessoas cá não ligam muito, que é a parte mental dos jogadores. Não só os que vêm, como tu falaste, mas também os que já estão no plantel e que deves satisfazer também. Exato, eu acho que isso é um fator importante que muita gente deixa passar. Uma coisa que eu te ia perguntar, que é, achas que o Benfica este ano consegue fazer uma época melhor do que a do ano passado? A nível de resultados, A nível de resultados, sim. Isto porque, por exemplo, tivemos o caso do Bruno Lage, que fez uma primeira época que não foi uma primeira época completa, foi uma meia época, mas fez uma meia época perfeita. Fez um ano que foi meia época final e meia época inicial perfeitos e depois quebrou. O Ruben Amorim fez duas épocas muito boas e quebrou. Parece que Sérgio Conceição, por acaso, é daqueles que tem muita consistência. O próprio Jorge Jesus, quando esteve no Benfica, também teve algumas quebras ao longo, mas teve mais tempo e mais sucesso até. Achas que o Benfica consegue manter ou superar o nível que teve a época passada ou é uma fasquia? Porque eu acho que a equipa está claramente a ser reforçada e está a ficar mais forte. Agora, isso não é, não sei. sim. Sim, depende sempre do que é que o adversário faz. Se Sporting e Porto ficam melhores, o Sporting invariavelmente vai ter que ficar melhor. Não sei se é ao ponto de lutar por todos os títulos desta época, mas não vai fazer por quarto lugar. Portanto, vai ser mais o adversário que o Benfica vai ter que ter cuidado. O Porto depende dos homens que saem. Se o Otávio sai, a equipa fica muito pior, portanto, eu falo do melhor jogador da Liga. Uh, e a nível de transferência, depois não sabemos como é que isto funciona, se o Porto vai melhorar ou não. Portanto, depende disso também. A nível de resultados, portanto, se olharmos para títulos, o Benfica ganhou um título ano passado. Acho que o Benfica, entre Supertaça, que é só um jogo, que é já a primeira jogo da época, entre Taça da Liga e Taça de Portugal, e campeonato, acho que o Benfica tem sempre a possibilidade de ganhar mais um troféu do que fez da época passada. E se olharmos para isso, se calhar até pode ser, se calhar mais positivo. Fazer melhor do que o ano passado, por exemplo, numa Liga dos Campeões, acho, é muito complicado, lá está, vai depender sempre do que acontece na fase de grupos a nível de sorteio. O Benfica está no pote 1, mas o pote 2 é quase tão bom, se não mais Sim. forte, a nível da quantidade de equipas fortes que podes apanhar. Portanto,
vai depender Mas eu da acho que sorte do há sorteio uma da fase de situação grupos que e é do preciso possível ter oitavos de final. cuidado. É preciso ter cuidado com a expectativa. Eu acho que a expectativa depois do que se fez o ano passado, depois das contratações, porque assim, uma Sim. contratação como o Kovacic e como o O Di Benfica Maria fez são dois quartos de contratações para a final de Champions. seguida. Isto cria a expectativa que o Benfica deve. Pá, e agora vamos aos quartos, fomos duas vezes aos quartos, vamos às meias a seguir e depois vamos à final. E ainda por Mas cima depois com o Di Maria a chegar, não é? Que é um jogador o de Di Maria, Champions. que ganhou, sim, ganhou o Mundial. Pá, pronto, pronto, nunca é tão linear assim. Depende sempre da sorte do sorteio. Pá, o Benfica continua a não ser favorito contra 8, 10 equipas, pelo menos, pá, assim de cabeça, não sei, na Liga dos Campeões, portanto, depende sempre de quem é que apanhas na Liga dos Campeões. O PSG ficou 1000 vezes em primeiro e em segundo, pá, por acaso apanhou City, Real Madrid, Bayern, pá, pronto, não tiveram sorte na Liga dos Campeões e depois isto muda sempre um bocadinho a narrativa de como é que abordamos as Claro. equipas. O Benfica foi às quartas de final, mas apanhou o Bruges. O PSG foi aos oitavos, mas apanhou o Bayern. Pá, depende um bocadinho sempre da sorte. Sim, e este Acho que o ano é Benfica pode fazer assim, melhor, sim. eu acho que foi prejudicial para o Benfica, mas por exemplo, este ano não há Mundial também, é outro fator Sim. que influenciou muito aquilo que foi esta época. Agora, eu acho que essa parte da expectativa, eu acho que é preciso ter muito cuidado com isso. E a prova E é o disso é que tu grande. hoje abres os jornais e as notícias sobre o Benfica e fala-se no João Félix. E é assim, eu não quero ser desmancha-prazeres, mas o João Félix não é o Benfica. Eu não sei se toda a gente já chegou lá sozinho. Era bonito. Até o João Não Mário vai sei, olha, falar disso. eu não digo que sim nem que não, eu estou à espera de, eu vejo as imagens dos treinos de Madrid e aquilo está tão Tá mal, negro, tá negro, que o tá Félix negro. é gajo de se desesperar e ficar, oh, eu só quero ir para um sítio onde tenha certeza que pode, tenha certeza, só seja, não Sim, é? é Não há assim, certeza o nenhuma. Félix em si, se lhe dissessem assim, vais receber o salário que tens no Atlético, vais jogar um aninho para o Houve, nós Benfica, passámos 15 minutos, este episódio, 15 minutos, não foi 15 minutos, pronto, menos, muito menos. A falar da quantidade de jogadores que temos para aquela posição, se o Félix vem, é das coisas, tu não podes dizer que não. claro que não, claro que não. E eu acho que o Félix aceitava agora. Eu quero acreditar, também para o bem do Félix, que ele tem clubes com outro poder financeiro atrás dele também. E que pudessem satisfazer se Sim, calhar melhor. e que confiam neles, que confiam nele e que estão confiantes que isso pode Sim, pá, porque ele funcionar. não lhe aconteceu Como nada o trágico. PSG do Luís Henrique. Exato, Pá, exato. sim, ele tem E que ter um bocadinho de sorte. conseguem, porque assim, o Benfica a ter o Félix, o Atlético de Madrid não seria um grande negócio para o Atlético de Madrid a nível, tinham que pagar salário. Claro, seria um dos sítios onde o Félix se calhar mais facilmente conseguia ganhar valor. Mas para o Atlético de Madrid tinha que pagar salários, tinha que possivelmente não garantir já, por exemplo, se ele fosse para o PSG, se calhar conseguia garantir já uma compra a definitivo, ou já, ou no final da época, portanto, tudo isso é preciso olhar. Mais coisas que gostarias aqui Eu de ia dizer, tocar. ia só adicionar que pá, o Guardiola já disse isto mil vezes, é muito mais difícil ganhar um campeonato, mais difícil, mas é mais difícil motivar os jogadores a ganhar um campeonato depois de já terem ganho. Que é, pá, é mais difícil ser perseguido do que perseguir. E o Benfica tinha essa montanha em que pá, não fomos campeões há muito tempo, não sei se a malta não dá bem por nós, mas pá, o Porto é o favorito, é o tal campeão, não sei o quê. O Benfica agora, com o que fez no ano passado, com o que contratou este verão, com o que está a passar com o Sporting, com o Porto, em que há dramas, e estes têm que pagar 20 milhões, mas não podem gastar mais do que nisto no mercado das transferências. O Porto pode vender o seu melhor jogador, o Benfica parece estar no trono, ali em cima. E a malta Sim, tem que tá no perceber que isto, sítio que é para bater. sim, e portanto é muito fácil depois dizer, o Benfica vai ser campeão com 20 pontos de avanço, vai ser facílimo, vamos jogar imenso, depois vamos, pá, como estamos aqui, como estamos tão bem no campeonato, podemos descansar e focar tudo na Champions, estamos nas meias finais, damos por nós, taça Liga, taça Portugal, Super Taça é tudo nosso, pá, a malta vai ter que perceber que isto não é assim, o Benfica também já não é bicampeão desde o Tetra, ou seja, já foram 6 anos, por alguma razão será. E desde então ainda não houve nenhuma equipa que tenha ganho 2 vezes de seguida. E o Sérgio Conceição que o diga. Quão difícil é que é, pá, ganhar mais do que uma vez seguida, pá, menos em Portugal, em todo lado, diria eu. Sim, eu Portanto, acho que isso não, é. não vai ser. Não vai. Tudo este filme, e eu acho que o Rui Costa sabe disso, essas contratações, tudo o que se passou na época passada, se os resultados começarem a aparecer também no início da época, vai criar aqui uma pressão muito maior e muito mais cedo do que aquilo que aconteceu na época passada, logo desde o início. E o inverso também, se o Benfica entra com o pé esquerdo na temporada, isto também, quanto maior sobe, maior é a queda. Portanto, isso por algum motivo.
Sim, Isso é muito verdade. não quer ser aquele, pá, parece que vai parecer uma frase daquele adepto, mas neste momento todos apontam ao Benfica, tipo, a equipa a bater neste momento, não só porque é o campeão, mas a equipa que está melhor em termos de, vamos chamá-la de saúde, ou seja, financeira, desportiva, é que está mais confortável. Portanto, Sim, tal como o ano passado é era o Porto difícil, no início, portanto isto... exatamente, é difícil estar nesta posição, é difícil estar nesta posição, portanto, não vai ser tão fácil, não vai ser fácil de todo. Uh, e depois dependendo do que acontece no resto do mercado e no início da época, Supertaça, etc., que eu acho que não interessa para nada, e nós vimos isso na Supertaça inglesa neste ano, que a Supertaça não é pá, pode não ser indicador nenhum do que vem daí. Mas sim, vai dar tempo para tentarmos perceber ainda o estado das equipas, especialmente as rivais, que é a questão aqui com alguns rivais do Benfica. Acho que tem aqui mais dúvidas por cima da sua própria cabeça. Sim, acho que o Braga também vai ser muito interessante perceberem que Braga é que temos, porque o Braga já há muitos anos que No anda início da aqui. época vai ter as qualificações da Liga dos Campeões, vai Exato, ser exato, completamente exato. diferente se qualificam ou não, a nível da saúde E há aqui. muitos anos, desde que o Salvador é presidente, que o Braga anda aqui a dizer que vem para os três grandes, mas depois não vem. Vamos ver também, e Vamos ver, sim. possivelmente vai ser a próxima equipa que nós também vamos Sim. falar, não necessariamente já no E próximo episódio, mas uma entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões pode mudar todo o futuro do Sporting Clube Braga a nível dessas aspirações que estavas a falar nesse momento. Se eles exato. querem ser uma dessas equipas, têm de ir à fase de grupos da Liga dos Campeões, para terem só pronto, dinheiro e Sim, isso, e mas aproveitar também que o atrair os Sporting não jogadores. vai para eles irem Sim, também. atrair os jogadores que o Sporting quer pá, tentar desviar, não sei, esse tipo de coisas. Sim, e manter os que têm também, que é importante. Sim, Exatamente. possivelmente vamos falar sobre o Braga. Digam-nos que clubes querem que nós falemos e outros temas que querem, porque agora, nesta fase de verão, Atenção, nós não queremos restringir isso à Liga, porque se há algum clube, quer dizer, sim, que sim, não seja tipo, sim, se calhar nós falamos sobre United ou City ou o que for, etc. Pá, sugerimos e nós falamos sobre isso. vocês é que são os Assim, patrões. exatamente. Sim, porque agora no verão temos mais liberdade aqui para abordar este tipo de coisas. E atenção, se acharem que esquecemos de falar de alguma coisa em alguns desses episódios, seja Porto, Sporting e Benfica, que querem que nós apontemos, pá, podemos completar, seja pá, noutra secção de alguma coisa, seja em vídeo, seja em texto, seja pá, Sim, noutro até episódio em porque, que fazemos como tu estás a falar uma agora do mistura Braga, qualquer. há algumas coisas que podem acontecer que podem mudar tudo. Sim. Por exemplo, se agora de hoje para amanhã o Sérgio Conceição, o Otávio e o Taremi saem do Porto, temos que fazer um novo episódio sobre o Porto. Por Uh, exemplo, sim, claro que sim. Portanto, é o que é. É isso, acho que tocamos no. Estamos reféns do presente. Exato, acho que tocamos nos pontos mais importantes. É isso. Sigam-nos aí nas coisas, mantenham-se ativos, como nós vamos nos tentar manter ativos no verão. Acho que vamos conseguir, vamos ver. É uma luta, todos os verões. Um, Pá, olha, todas as semanas estamos cá. Essa é a questão. exato, exato. Estamos a conseguir. Portanto, Mas é estamos a isso. conseguir. Beijinhos e abraços, não é? Até à próxima, mano. Foi uma brasileira, um golão neste final. Até à próxima, malta! Até à próxima, mano.